O comunismo está avançando no Brasil com muita força, travestido de imposto sobre a herança, né? Então esse imposto bateu recorde ano passado. Isso daqui é um dos maiores trunfos, sim, da esquerda, do comunismo, do socialismo. Então eu vou te explicar o porquê. Já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo, tá? Então a gente sabe que existem vários impostos que não fazem o menor sentido, né? Eu sou contra imposto, mas eu entendo que, por exemplo, se você paga o IPVA, tá? Assim, tô só criando um mundo de suposição aqui. Você paga o IPVA. Em teoria, você paga IPVA porque quando você anda com seu carro, você acaba danificando gradativamente o asfalto. Então, esse dinheiro deveria ser revertido no mínimo 100%, tá? Não tem como ser algo diferente disso, para manutenção de estradas, ruas, rodovias, faróis e tudo mais. Então, assim, qualquer coisa fora disso é corrupção. Ponto. Ah, Marcos, mas é que sobra dinheiro, né? Então por isso que o dinheiro é usado em outras áreas. Se sobra dinheiro, então é porque está cobrando mais do que deveria em relação ao IPVA. Você vê alguns países da Europa, por exemplo, cobram IPVA com base no peso do veículo. Se você compra uma Ferrari, um Porsche ou um Ninho, tanto faz. O que vai importar não é o ano do carro, não é o modelo do carro, não é o preço do carro, mas o quanto ele pesa. Carros mais leves, por consequência, danificam menos o asfalto, por consequência, deveriam pagar menos. Então, isso é um imposto absurdo. É só um jeito do governo roubar. Então, quando o governo faz isso, ele rouba dinheiro do povo. É roubo. Imposto é roubo. Sonegação é legítima defesa. Imposto é um jeito do governo roubar o povo e nada diferente disso. Agora, o que acontece é que simplesmente se cobra imposto só por cobrar. Você pega o caso, o IPVA é feito da maneira errada, mas eu vejo que existe algum sentido nele até certo ponto. Até certo ponto. Agora, você pega, por exemplo, o imposto sobre herança. Olha só, o pessoal vai pagar advogado, não vai? Vai pagar cartório, não vai? Tudo que tem que fazer é o seguinte. Tinha uma formiga aqui no microfone. Tudo que tem que fazer é o seguinte. É só registrar em algum lugar que tinha um pai que morreu e deixou seus bens que serão divididos entre seus dois filhos. Tá, tem situações mais complexas que essa? Claro que tem. Mas em resumo é isso. São os pais que deixam os bens para os filhos. Então, o que acontece? É só você ir lá, num papel, num registro, e escrever: fulano deixou para Beltrano. Propriedade antes era de fulano, depois propriedade Beltrano. Acabou. Era de um e foi pro outro. Não tem o que fazer. Agora, o governo ele se vê no direito de cobrar 13%. Não, mas pera aí, mas qual é o trabalho que o governo tem de falar que... Ó, vamos lá. Você pega uma casa que vale 100 mil reais, por exemplo, vai ficar de herança. É 13 mil de imposto. Faz algum sentido? 13 mil fácil, assim, na mão do governo. Porque se você for ver, a pessoa que trabalhou para comprar aquela casa, ela já pagou o imposto, meu amigo. Ó, vamos supor que ela trabalhou CLT. Dependendo do salário dela, 27% foi tudo na mão do governo. Então, ao invés de ter que trabalhar 9 anos para comprar uma casa, ela trabalhou 12 anos, entende? Então, foi 3 anos assim na mão do governo, fácil, mole, entende? 3 anos daquele período da vida da pessoa foi só para pagar o imposto. Mas aí é que tá. O imposto direto, né? Fora o imposto indireto, porque se ela comprou o terreno, ela pagou um imposto sobre aquele terreno. Se essa pessoa ela
comprou o cimento, a areia, o tijolo, ela pagou imposto sobre tudo isso aí que ela comprou. Foi lá, construiu. Não vou nem colocar aqui serviço de mão de obra, nada, estou só simplificando. Então ela pagou imposto no salário dela, pagou imposto na compra do terreno, pagou imposto para a construção da casa, pagou um outro imposto para o governo para poder construir, ter a autorização da construção, enfim, pagou um imposto para registrar lá a estrutura, sei lá, e ainda, quando a pessoa morre, até depois de morta, ainda tem imposto a ser pago para passar o imóvel para os filhos. E muitas vezes os filhos talvez não tenham condições de cagar esses 13 mil reais. Só de exemplo. 100 mil, 13 mil, tá? Para arredondar. Não tem essas condições e eles têm que vender o imóvel. Tem que dar um jeito de conseguir esse dinheiro, pagar o imposto, vender o imóvel para recobrar parte do valor. Então assim, é mole. E se você pega uma família, por exemplo, que tem 10 pessoas. Tem 10 pessoas. Olha só que loucura. Tem 10 pessoas. Se a gente tem aqui, vai ser... O governo vai receber quanto? 13 mil, certo? A gente tem 100 mil. Menos 13 mil vai dar 87 mil. Dividido. Se às vezes tem 10 pessoas para receber, 8.700. Ou seja, o governo consegue ainda, às vezes, receber mais do que as próprias pessoas. Porque nem sempre são os filhos que vão receber, né? Às vezes a pessoa não deixou filho, daí é dividido entre os primos, entre os parentes vivos, né? Eu já vi um caso disso e... Teve um caso, inclusive, que foram... Eu vi um caso de um apartamento, ouvi dizer, né, um caso de apartamento de 150 mil que foi dividido para 14 primos, né, de uma família, enfim, tal. E eles abriram mão. Assim, eu acho que passaram por uma pessoa só, não sei, porque assim, cara, o governo ia receber mais do que os próprios familiares de forma individual. Então, por consequência daqui, nada mais é do que a redistribuição de renda prevista pelo socialismo. Porque eles querem nivelar por baixo, eles não querem que as pessoas sejam ricas, eles querem que todos sejam pobres de forma igual. E só quem é rico é o governo. Entende? E ainda que isso fosse revertido diretamente para o bem da sociedade, estaria errado? Estaria, porque as pessoas não podem ser obrigadas a pagar impostos. Mas, ainda que fosse revertido para o bem da sociedade, como é o caso do IPVA, você entenderia. Pô, é uma porcaria ter que pagar por um negócio que eu não vou usar. Esse dinheiro vai ser usado para saúde, segurança, transporte e educação. Eu uso saúde, segurança, transporte e educação, tudo privado. Eu não pago, eu pago por fora. Por que eu ainda tenho que pagar do Estado? Se um dia você precisar, vai estar lá. Então esse que é o problema, você paga caro e se um dia você precisar, é um serviço de péssima qualidade. Esse que é o problema. E a gente tá falando de um imóvel de 100 mil. Cara, tem gente que tem coisa aí de valor infinito, né? 1 milhão de reais, 130 mil na mão do governo. 10 milhões de reais, 1 milhão e 300 mil na mão do governo, assim fácil. E ainda, olha só, quando eles ainda forem vender esse imóvel para outra pessoa, aí vai longe ainda tem mais imposto. Então, essa daqui é esse é um dos maiores trunfos do comunismo. É impedir que a pessoa que acumulou o capital, ela transfira para os seus filhos. Por isso que temos aí as empresas especializadas em holding familiar. Uma vez já bati um papo com um cara que trabalha com isso, né? É a melhor alternativa que você tem para contornar a situação. Quem tem muito dinheiro, contorna. Mas quem é pobre, só se lasca, meu amigo. Só se lasca. O cara que faz holding familiar, ele vai lá, cria uma empresa, coloca os filhos como sócio. Na hora que ele morre, ou sei lá, antes de morrer, ele faz um esquema para que a empresa simplesmente seja transferida para seus filhos. A empresa nunca morre, né? Pronto, acabou. Daí o governo não vai conseguir pôr a mão nisso. Essa que é a verdade. Não vai ter o imposto, só vai ter o imposto de compra e venda, né? Enfim, dependendo do que for feito com o imóvel. Mas, então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí no vídeo. Que Deus te abençoe. Até mais.